Vamos ao início. Se você é novo por aqui, esse é o Abundantemente, é uma série de lives. A gente está começando aqui a sexta live, tá bom? Então já chega se inscrevendo, deixa o seu like, tá? Desculpe aí, tentei ajustar aqui para o áudio, saiu legal, mas parece que não deu certo. Mas tudo bem. O Júnior colocou aqui que agora foi, tá top, show de bola. Então vamos lá, pessoal. Vamos iniciar como de praxe, orando ao Senhor, agradecendo a Deus, pedindo para que Ele esteja conosco aqui. E hoje nós vamos falar de um tema muito interessante. Para você que quer uma vida abundante, seja protagonista da sua vida. Isso é muito importante, isso é um tema que eu gosto muito de falar, porque muitas pessoas têm muita dificuldade com isso. Ficam esperando que outras pessoas façam por ela, mas na verdade você tem que fazer aquilo que você veio ao mundo para fazer, tá? Então, vou compartilhar com vocês aqui um pouco sobre este tema, tá? Vamos falar com o Senhor, então? Feche seus olhos se você quiser e puder. Nós vamos, então, aqui agradecer a Deus, pedir para que Ele venha transmitir esse conhecimento, através aqui da sua palavra, através desse estudo, tudo bem? Senhor Deus eterno, Pai, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é bom, e a sua fidelidade é eterna. Nós estamos aqui diante do Senhor. Eu peço que o Senhor abençoe agora este estudo, abençoe cada pessoa que estará assistindo essa live. Que ela seja, Deus, abençoada pelo Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos lá, gente. A gente vai ler aqui Filipenses capítulo 3, tá? Se você depois quiser ler aí na sua Bíblia, Filipenses capítulo 3, versículo 13, mas eu vou ler a parte B do versículo, tá? Eu sei que para muitos que talvez não tenham o costume de estudar a Bíblia, quando alguém fala assim, parte B, parte C, parte A, o que seria isso, né? É muito comum a gente, às vezes, partir as frases para ajudar a identificar exatamente qual é o contexto ali que a gente está estudando, que a gente está abordando, tá bom? Então, vamos lá, Filipenses capítulo 3, versículo 13, parte B, diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Tá? Eu li também aqui o versículo 14, tudo bem? Então você pode conferir aí na sua Bíblia depois, tá? E anotar. Bem, pessoal, falando um pouquinho sobre esse tema, ser protagonista da minha história, da minha vida, e o que tem a ver com com esse tema, com esse texto que nós lemos aqui. Tem uma parte dessa live que está conectada com o redescobrindo a sua identidade e rompendo com o passado. Tem algo que acontece conosco muitas vezes que é esquecer de fato, de quem somos, esquecermos a nossa identidade e focarmos no nosso passado, vivermos de passado. Olha, no passado eu era assim, no passado eu estive feliz, eu era feliz, no passado, para quem tem uma fé, exerce uma fé, no passado eu orava várias vezes ao dia, eu tive uma experiência assim com Deus e tal. E a gente tem que parar com isso, a gente tem que romper com o passado e focar no futuro. Viver o presente, mas focado no futuro. O nosso passado, a história da nossa vida, ela é importante, mas ela não pode ser determinante. Pega isso. A história da sua vida, ela é importante, mas ela não pode ser determinante. O meu passado, alguns tem uma frase que fala assim, o seu passado te condena. Não, meu passado não me condena, porque aquilo que me condenava foi aniquilado na cruz, porque eu creio em Jesus, e Jesus morreu pelo meu passado, pelo meu pecado, pelos meus erros, e agora eu vivo uma nova vida. Então eu não posso ficar me apegando ao passado e esquecendo que há um futuro, há algo pleno ainda a ser vivido por mim. E é isso que eu queria compartilhar com você.
a primeira questão, o primeiro tópico dessa live é rompa com o passado. Rompa é desconectar. Né? Até na capinha da live de hoje eu coloquei ali uma tomada. Né? Você tem que desconectar, você tem que desconectar do passado. Mas em que sentido? Né? Qual é o cerne, qual é a leitura correta sobre essa desconexão que eu preciso fazer? Cara, a primeira coisa é você entender que você nasceu com um propósito. E esse propósito, ele está ligado, ou seja, ele está conectado com a sua identidade. Você tem uma identidade, certo? Você nasceu com uma identidade. Depois eu vou falar no segundo tópico sobre quem é você, quem sou eu. Mas qual é a minha identidade? Cara, a minha identidade é ser a imagem e semelhança de Deus. Eu sou a imagem e semelhança de Deus. Eu sou Davidson. Né? Você tem um nome, você pode dizer isso se você quiser agora. Dizendo assim, de fato, eu sou Davidson Felipe, que qual é o meu nome. Né? Meu nome aqui na Terra, né? A gente pode dizer assim. Então eu tenho uma identidade. Só que o que acontece? Por que tem que romper com o passado e viver a sua identidade? Porque o passado, ele é carregado, muitas das vezes, de algumas histórias, ok? De alguns bloqueios. E esses bloqueios te impedem de viver a sua identidade. Porque se você nasceu com um propósito, e sim, você nasceu com um propósito, você nasceu com um propósito, você sabe qual o propósito é da sua existência, o seu passado não pode travar, porque o passado da gente ele faz isso. O passado é como se fosse um gesso, sabe? Ele vai engessando a gente. Porque todas as vezes que você tenta avançar em direção a algo, principalmente ao futuro, aquilo que você está almejando, o passado da gente parece que puxa a gente. Tipo, você está esquecendo quem você é, você está esquecendo aqui o que você fez, qual é a sua história, você está esquecendo a sua história, você está esquecendo que na sua história familiar ninguém faz isso, ou ninguém tem esses sonhos, ninguém alcança isso. E aí a gente fica travado, a gente fica limitado, essa que é a verdade. Né? Você acaba ficando limitado, esse é um problema. Tá? O passado ele é só um capítulo na nossa vida. A gente precisa definir quem somos, de fato, e viver o presente mirando no futuro. É esquecer o que passou, assim como Paulo escreveu aqui aos Filipenses. Né? Eu me esqueço do meu passado, mas eu foco naquilo que está por vir. E quando eu falei com você sobre nós termos essa identidade, que é de sermos a imagem e semelhança do nosso Criador, a nossa missão, ou seja, o nosso propósito aqui na Terra é glorificar a Deus com a nossa existência. O segundo tópico, gente, fala sobre quem é você, ou quem você tem se tornado. Mas eu quero falar para você agora na essência de quem é você. Você precisa descobrir a sua verdadeira identidade. Eu falei aqui, a sua identidade está em ser a imagem e semelhança de Deus. Está lá em Gênesis capítulo 1. Você é a imagem e semelhança dele. E sendo a imagem e semelhança dele, você tem várias atribuições, vários atributos. Você é criativo, você tem uma inteligência, ok? Você é lindo, você é linda, você é pleno. Você tem a capacidade de sonhar, você tem a capacidade de visualizar, mesmo que aquilo ainda não exista para você, você é capaz. Então você é imagem e semelhança de Deus. E isso é muito forte. Isso é muito forte. E eu queria que você entendesse isso, porque a gente não pode deixar com que problemas passados nos moldem. Mas eu tenho que olhar para o meu futuro, enxergando o que está por vir e marchar em direção a isso. Focar, buscar, trabalhar, me esforçar ainda mais. Buscar na essência da minha existência, parece redundante, né? O meu propósito e fazer as coisas acontecerem. Então, nessa parte, eu queria compartilhar com vocês aqui. Você é dotado, né? Você tem vários talentos e dons dentro de si.
E aí, quando alguém pergunta quem é você, e a pergunta é essa desse segundo tópico, eu falei isso acho que na primeira live, né, do Abundantemente, eu falei assim, a gente tem essa mania às vezes de dizer que nós somos a nossa profissão. Ah, eu sou arquiteto, ou eu sou professor. Mas não, eu estou arquiteto e estou professor, porque eu sou o Davidson. Eu sou o Davidson, eu fui escolhido por Deus para vir à Terra com dons e talentos, e Ele me deu habilidades. E eu venho treinando as minhas habilidades, treinando os meus dons, amplificando eles. É isso que eu queria te encorajar a fazer, porque você tem tantos talentos e tem tantos dons, mas tem muita coisa que você pode aprender. Muitas das coisas que eu sei, talvez não tenha nascido com isso, mas eu desenvolvi. E essa é uma habilidade que está em você, justamente porque você é a imagem e semelhança do Criador. Ok? Então você precisa aprender isso. Você é um ser pensante, você tem a capacidade de ressignificar a sua vida, de recomeçar a sua vida. Ok? Então, olha só, nessa base desse estudo, agora a gente vai falar um pouco sobre ser protagonista, terceiro tópico, obviamente, né? Ele vai falar sobre assumir o seu papel na sua história. Não é viver do passado que as pessoas levaram você a acreditar que é o ideal para a sua vida. E aí você se desconecta de tudo. Cara, eu não tenho um propósito. Não, você tem um propósito. Você tem um propósito e você precisa perseverar nesse propósito. Abra sua mente agora. E como que eu assumo o papel da minha vida? Como que eu posso ressignificar a minha existência e atrelar esse desconectar com o meu passado e, como Paulo disse aqui, prosseguir para o alvo? Olha só. Primeira coisa, parar de procrastinar. Para você assumir o protagonismo da sua vida, você precisa urgentemente parar de procrastinar. E a segunda coisa é parar com a vitimização. Gente, está ficando chato, sabe? Cada vez mais as pessoas estão mais vitimistas. É um coitadismo muito grande, sabe? Olha, nossa, eu não consigo, não é para mim. Eu não posso, eu sou fraco, eu não tenho inteligência para isso. Cara, quem te falou isso? Quem te falou isso? Porque alguma coisa, não sei, no seu passado deu errado e aí você desiste de tudo, sabe? Ah, eu não vou mexer com esse negócio de empresa, por exemplo, né? Vou falar um pouco sobre isso. Não vou mexer com a empresa, não, porque eu abri uma empresa e acabei. Eu abri uma empresa e deu errado a minha empresa no passado e agora já era. Cara, no passado deu errado e agora você desiste, assim. Porque no passado deu errado. Eu falei na live passada sobre um jogador de basquete. Cara, é incrível. Quantas vezes um jogador de basquete ele treina o arremesso? Você faz ideia disso? Um jogador de futebol que quer se especializar em bater faltas. Quantas vezes o cara treina procurando acertar ali, sei lá, o travessão, repetidas vezes. Sabe o que é isso? Para ter o domínio do peso do chute, assim, para a bola bater sempre no mesmo lugar e quando ele precisar colocar, né, fazer o gol ali, acertar a bola no lugar que ele deseja, por cima da barreira, embaixo da barreira, enfim. Você tem que treinar, treinar. O sucesso, ele é treinável. Agora, o passado, ele vai estagnar você se você ficar apegado a ele. Ah, eu tentei e deu errado. Cara, não, tenta de novo. Tenta de novo, e tenta de novo, e tenta de novo. Os grandes empresários da história. Tá? Se você não acredita, você pode entrar no Google e pesquisar sobre a história deles. Você vai ver que eles fracassaram várias vezes. Não foi na primeira tentativa que deu certo e eles não desistiram.
Se se apegassem ao passado, eles não alcançariam. Eles não alcançariam o objetivo. Então, olha só, assuma as suas responsabilidades, assuma o protagonismo da sua história, da sua vida. Você é o principal agente, você precisa saber do alvo que está te aguardando. Qual é o alvo da sua vida? Aqui Paulo fala sobre um prêmio prometido, um prêmio que está em Deus, está em Cristo Jesus, que é a coroa, a coroa ali, como prêmio, que ele é colocado como uma coroa que nós receberemos na glória, enfim. E aí eu queria chamar sua atenção para isso. Aqui na Terra você pode desfrutar de muitas coisas. Tem muito a ser desfrutado. E qual que é o seu alvo? Qual é o seu objetivo? E aqui eu queria falar com você, não só nessa questão ligada a você ter um negócio, ter uma empresa, ser bem-sucedido, enfim. Nós temos propósitos. E aqui agora, acabei lembrando, assim, rapidamente, tem um vídeo antigo, não tenho mais, acho que eu não tenho mais esse vídeo, nem sei se ele está na internet, no YouTube. Mas onde talvez você que é cristão aí, em algum momento deve ter visto alguma peça de igreja, assim, sobre aquela encenação das mãos vazias. E aí vai chamando um por um ali, Jesus vai chamando e a pessoa vai se apresentando. É mais ou menos isso, não tem esse nome, mas aí fizeram um vídeo onde vai chamando o nome das pessoas. Aí vou dar um exemplo, vamos colocar nessa história para você entender. Chama o Davidson lá, aí o Davidson se apresenta. Olha, eu fiz muita coisa lá na Terra. Eu fui arquiteto, estudei, fiz mestrado, formei. Foi lindo. Uma princesinha veio aqui trazer uma chave. Tchau, tchau. Eu me formei, poxa, fiz mestrado e tudo mais. E, que maravilha, Só que aí, Deus vira e fala assim, não, mas o que eu te mandei na Terra para fazer não é ser arquiteto, não. Eu te mandei na Terra para fazer projeto de casa, não. Eu te mandei na Terra para você falar para as pessoas, para você transmitir a minha palavra. Por que você foi fazer isso? Não tá certo, você errou. E aí você é cobrado por isso. Só que aí depois, no segundo momento, passa a minha vez, vou lá nesse julgamento, como nessa peça teatral, e aí chama uma outra pessoa, vou pensar um nome aqui agora, chama Maria, por exemplo. Aí nesse vídeo, inclusive, no exemplo, essa Maria chega diante de Deus e aí vê muitas pessoas falando, eu construí isso, eu fiz tantas coisas, aí eu construí várias igrejas, gente falando assim, e ela fala assim, olha, eu não fiz nada disso. A única coisa que eu fiz foi ser dona de casa e cuidar dos meus 2 filhos. E aí, gente, nessa ilustração, o que é que acontece? Jesus olha para ela e fala assim, serva boa e fiel. Entra no gozo do teu Senhor, porque eu te mandei na terra justamente para fazer isso. O seu propósito era cuidar dos seus 2 filhos. E como consequência de você ter cuidado dos seus filhos, amado os seus filhos, educado os seus filhos, ensinado a minha palavra para os seus filhos ganharam para mim milhares de almas, porque eles cumpriram com o propósito deles, e se você não tivesse cuidado deles, eles não tinham alcançado isso. Está entendendo a essência disso que eu estou passando para você? Às vezes a gente pensa que tem que fazer muita coisa. Só que a gente tem que ter identidade. Você precisa ter convicção daquilo que você veio ao mundo para fazer. Qual é o alvo da sua vida?
Qual é o objetivo da sua vida? Esse é o ponto, esse é a essência. E se você cumprir isso bem, saiba que você alcançará, aqui como Paulo fala, o prêmio, a premiação. Cara, não tem nada mais gostoso no mundo do que você saber o que você está fazendo e ter gratidão das pessoas por aquilo. Eu falo isso para vocês porque, né, quem me conhece aqui do canal, que é meu aluno, é amigo, é parente, sabe, eu estou professor, né, porque, na verdade, isso faz parte da minha identidade e do meu propósito. E é muito bom quando você tem um aluno e o aluno reconhece aquele ensino que você transmitiu, né, você ajuda. O professor hoje não é aquele professor que só compartilha conhecimento, assim, sabe? Meio que aquela questão de derramar conhecimento, como eles falam, né? Tipo, eu vou tirar um pouco de conhecimento aqui e depositar na cabeça do aluno. Não é assim. Hoje você ensina o aluno a ser protagonista, né? Tem uma certa conexão aqui com o que a gente está fazendo. E aí o aluno ele vai desbloqueando algumas coisas, ele vai entendendo algumas coisas ali de uma determinada disciplina. E quando ele entende aquilo, ele agradece porque ele começa a aplicar aquilo e dá certo. Isso é prazeroso, porque esse é o prêmio, esse é o resultado de todo o esforço que eu tive de estudar, de aprender, para depois transmitir para o aluno. Então, voltando aqui, seja corajoso com o seu propósito, seja corajoso com aquilo que você tem e entende que é a essência da sua vida. Seja sábio, seja perseverante. Rompa com o passado, literalmente rompa com o passado. E foque no alvo, foque no futuro. Eu tenho que ter uma cabeça boa agora, nesse momento, para entender onde eu quero chegar. Qual é a visão que eu preciso ter, qual é a visão que eu tenho que seguir. E aqui, caminhando para o final, eu quero compartilhar com você algo que eu tenho aplicado e tem dado muito certo para mim, que são as tábuas da visão. Tá? E o nome é esse mesmo, tá? Tábuas da visão. As tábuas da visão vão te ajudar a alcançar seus objetivos. Quando eu falei aqui que você tem que redescobrir sua identidade, identificar quem você é, qual é o propósito da sua vida, romper com o passado. E aí, para você ser protagonista, você também tem que saber para onde você está indo. Porque se você deixar com que o sistema venha ditar quem você é, se você deixar com que a sua família venha dizer quem você é, o que você tem que fazer, o que você vai ser, você não vai chegar a lugar nenhum. Não me entenda mal, nem interprete mal isso que eu estou falando aqui, não estou falando mal da família. Muito pelo contrário. Estou dizendo que é muito comum nós sermos moldados pelos pensamentos dos nossos pais, dos nossos familiares. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez você que está me assistindo aqui passou por isso ou passa por isso, está vivendo uma história que não é sua. Vou dar um exemplo. Tem um negócio que é muito comum em famílias de advogados e médicos. Na família, todo mundo que nasce tem que ser médico. Certo? Advogados, todo mundo que nasce tem que ser advogado. Porque é da família. Olha, o seu avô foi advogado, o seu avô foi médico, o seu pai é médico, o seu pai é advogado. Você tem que ser também. E aí a pessoa nasce com um propósito totalmente contrário. Ele não nasceu para aquilo. Talvez eu vou viajar aqui e falar um negócio que não tem nada a ver. Falei de futebol, então vamos por esse caminho. Talvez essa pessoa nasceu para ser um treinador de futebol. Mas a família dele está dizendo para ele que ele tem que ser médico, que ele tem que ser advogado, que ele tem que ser isso, que ele tem que ser aquilo. Você tem que trabalhar em tal lugar, porque é lá que todo mundo da família trabalha. Tá entendendo, gente? Não, você não tem que fazer isso, não. Você não tem que abandonar a sua família, mas você tem que viver a sua história. Você tem que deixar um legado da sua história.
Eu não posso sentar na história da minha família, né, me acomodar na história da minha família e dizer que tá bom, porque é a história da minha família. Não é a minha história. Eu preciso escrever minha história. Como que eu faço isso? Como que eu faço isso? Primeira coisa, identificando a minha essência, tem que saber quem sou. Segundo, tendo alvos, tendo clareza de onde eu quero chegar e de onde eu vou chegar. E terceiro, que é muito importante, sendo corajoso. Na Bíblia fala várias vezes sobre ser forte e corajoso, não temer. E eu queria chamar a sua atenção para isso. E a gente já está caminhando para o final. Você precisa ser corajoso, você precisa ter fé, acreditar, sabe? Acredita no seu potencial. Tem um versículo bíblico que fala: se Deus é por nós, quem será contra nós? Deus já acreditou em você. Talvez você olhe para sua família e ninguém acredita em você, ninguém acha que você vai dar certo. Mas eu estou compartilhando com você algo aqui muito importante. Você é um presente de Deus. Você não veio ao mundo por acaso. Você não é um acaso. Quem está falando para você é um improvável, tá? Em algum momento aqui nessas lives eu vou contar um pouco da minha história para vocês que eu acho importante compartilhar. Eu não estou dizendo eu não sou melhor do que ninguém, estou aprendendo e é por estar aprendendo que eu estou compartilhando com você. Cara, você não é um acaso. Não interessa o que passou antes de você existir. O que importa é que no dia que você nasceu, que está lá na sua identidade papel que agora eu estou falando, que estava na sua certidão de nascimento, se você já é um adulto, certamente você tem uma identidade. Aquela data ali foi a data que você veio a este mundo. Ali começou a sua história. Talvez até hoje, até o dia de hoje, né? Agora são 22 horas e 40 minutos. Eu não sei quando você está vendo essa live, porque ela fica no YouTube, então pode ser que você está vendo aqui já em outro horário, em outros dias. Mas esse é o dia que aprove esse vídeo passar para você. O algoritmo te entregou esse vídeo, então é agora. Cara, talvez até hoje você não se posicionou em direção ao seu sonho. Mas eu quero te encorajar a fazer isso. Não é para você pedir demissão, não é para você brigar com ninguém, é justamente para o contrário. É você colocar as tábuas da visão para funcionar, anotar todos os seus sonhos que ficaram enterrados lá atrás, lá no passado. E aí você vai romper com o passado negativo, vai pegar agora esse passado positivo e vai lançar ele para frente. Porque você vai em direção ao alvo, você vai mirar e você vai chegar. Eu tenho certeza disso. Se você começar a mentalizar, visualizar isso todos os dias, você vai alcançar. E quando eu falei com vocês sobre a tábua da visão que eu queria compartilhar com vocês, é o que eu faço, tá? Vai ficar de tarefa para você que vem seguindo todas as lives, tá? Mas na próxima semana, eu faço compromisso com vocês, eu vou melhorar aqui o sistema, porque eu tentei fazer algo diferente aqui, mas não deu muito certo. Eu vou usar aqui da plataforma para compartilhar com vocês como fazer as tábuas da visão. Se você tiver interesse, coloca nos comentários aí se você acha legal. Põe um foguinho aí que você vai... eu vou entender que você está achando legal, que você acha que é interessante. Eu vou te mostrar como que eu faço e como que Deus me direcionou para isso. Isso não foi algo assim que... o que é isso aí, Deus? Quem te falou sobre isso? Né? Eu comecei estudando sobre isso, mas um dia eu tive uma experiência com Deus e Deus falou várias vezes sobre tábuas, escrever em uma visão. É um pouco do que Abacuque fez, certo? Então, mas tem um método para fazer isso. E aí, onde você anota os seus objetivos, você pode fazer até mesmo sem essa instrução aqui, eu quero compartilhar com você brevemente aqui. Você vai pegar papel e caneta, ok? Vai lembrar dos seus sonhos. Pede ao Espírito Santo, pede para Deus, ora ao Senhor e peça para que Ele te mostre os sonhos que estão enterrados, porque um dia alguém falou uma coisa atravessada com você, você desistiu. O seu sonho era falar em público, mas alguém falou assim, não, sua voz é esquisita, você nunca mais falou em público.
Seu sonho era cantar, nunca mais você cantou porque alguém te criticou. Se era esse o seu sonho, anota isso. Certo? Coloca ali como um alvo para sua vida. E aí a gente vai começar a visualizar isso todos os dias. As tábuas, elas precisam ser vistas. A ideia das tábuas é que você tenha, inclusive, imagens sobre isso. Eu vou dar um exemplo para você. Olha, o meu sonho é escrever um livro. Vou colocar assim. Esse é o seu sonho? Maravilha. Então, o que você pode fazer? Escreve com palavras bem grandes, que esse é o seu sonho, escrever um livro. Depois você vai na internet, pega a imagem de livros, ou recorta de uma revista, não sei, de qualquer lugar que você encontrar. E aí você pega isso, cola nesse papel, nessa agenda, onde você está anotando os seus alvos, faz isso com o seu livro, faz isso com o emprego que você sempre sonhou em ter, que você não teve. Tudo que você sonhou, ou que você sonha a partir de hoje, né? O Senhor pode te dar novos sonhos. Coloca aí, não, meu sonho é a minha família, meu sonho é minha família, cara. Minha família super bem. Eu quero ver minha família assim, unida e tal. Esse é o seu sonho? Se você não tem uma foto verdadeira da sua família, porque hoje a gente tem um Instagram, não estou falando que o Instagram é mentiroso, mas muitas vezes as fotos que as pessoas postam ali não são verdadeiras e a gente sabe disso, né? Que a pessoa acorda toda linda, né? Toda feliz, com filtro, mas não está vivendo aquilo. Então, não é essa foto falsa, essa foto fake. Talvez você nunca teve uma foto assim, cara, essa foto é a minha família, é uma alegria de ter tirado essa foto. Eu não tô nem aí que o meu cabelo não tava legal, mas assim, é essa foto. Sabe essas fotos assim? Se você não tem ela ainda, se você não experimentou isso, vai na internet, pega na internet, não tem problema não. Pega na internet, cola e olha para aquilo todo dia. Todo dia, todo dia, todo dia. E você vai falar palavras positivas em direção àquilo. Tem um negócio que chama física quântica. Esse é um tema um pouco mais complexo, a gente vai falar isso um pouquinho para frente. Mas as células do seu corpo, tudo é controlado, a sua mente, pelo aquilo que você fala. Até por isso, Deus nos criou em mais semelhança dele, não só questão de aparência, muitas das vezes, mas principalmente, Deus criou o mundo dizendo haja. Era a palavra, o som. E se você fala, por isso que fala que a palavra tem poder. Quando eu decreto algo, né, não só no mundo físico, mas também no mundo espiritual, isso tem um poder. Isso tem um poder, você não tem noção. Então, se alguém falou uma coisa que te feriu, que te machucou, que fez você retroceder, fala agora repreendendo isso, mas agora traz uma palavra de profecia positiva em direção ao seu alvo, ao seu sonho. Você olha, você nunca vai ter uma família feliz. Eu repreendo e agora eu vou preferir. Eu terei uma família feliz. E a minha família vai ser espelho para muitas outras. Porque eu vou treinar famílias. Cara, que poderoso que é isso. Você não tem noção do poder que tem. Então, cria as suas tábuas da visão também. Eu fiz isso, comecei fazendo isso um tempo atrás com um grupo que eu criei. Eu criei um grupo para que eu pudesse compartilhar as visões. Então, pesquisava as coisas e tal, colocava ali para ver todos os dias. Né? Porque hoje a gente anda muito com celular. Então, uma dica para você, super simples, se você não quiser imprimir. Cria um grupo, coloca lá assim, tábuas da visão. E coloca lá as imagens, e coloca as palavras. Você tem que escrever. Se precisar, grava um áudio para você ouvir. E ouça todos os dias. Mas não fica só achando que isso é um amuleto que vai assim acontecer no estalar de dedos. Não é assim. Você tem que olhar para aquilo todos os dias e você tem que fazer algo em direção àquilo. Essa é a chave, gente. Essa é a chave. Seu sonho é ter a família perfeita? É esse o sonho? Fazer a foto perfeita? Você já vai até marcar a data que isso vai acontecer. Exemplo. Positivo, tá? Nossa, dia 25 de dezembro, que é uma data maravilhosa, né? Data do Natal. Dia 25 de dezembro, eu vou fazer uma foto da minha família. Eu vou fazer questão de emoldurar ela, porque vai ser uma festa linda que a gente vai fazer, a gente vai comemorar junto, então. Positivo, você tá? Anotou, já meio que enquadrou uma imagem ali que você está imaginando, já começa a mentalizar isso. E é a partir daquele mesmo dia você já começa a fazer. Como que você faz isso?
Você tem que consertar, apagar o passado. Deixa o passado para lá. O que passou, passou. Tinha uma música antiga do Kleber Lucas que eu gostava muito, né? O que passou, passou, cara. Agora é o alvo, é para frente. Passado já era. Até Deus esquece. A gente fica querendo lembrar dos passados. Não, Deus já esqueceu, cara. Ele fala que ele deixou no mar do esquecimento. Aí você fica lembrando. Então, não, esquece isso. Esquece. Tipo, reseta o problema. Começa a partir de agora. Vai começando a plantar sementinha. Palavras positivas, palavras de bênção, sabe? Faz um mimozinho, né? Se essa é questão familiar, faz um mimo. Se é para o seu filho, se é para o seu cônjuge, se é para os seus pais. Faça isso, cara. Experimenta isso. Né? Mas meu pai não faz nada, minha mãe não faz nada. Faça você, começa você fazendo. Não, meu cônjuge não é romântico, seja você romântico. Seja você o Dom Juan, se você é o rapaz da situação aí, seja você o Dom Juan, o galanteador, o apaixonado, se é você a mulher que seja a donzela, mas comece a fazer, visualize e corra atrás. Mas, primeiro, escreva a sua história. É isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu espero que tenha te abençoado, cara, porque me abençoou muito essa lição de hoje. Eu vou compartilhar isso com vocês, tá? Fazendo um exemplo, a gente pode fazer um passo a passo aqui na próxima sexta-feira, né? Se Deus assim nos permitir, compartilhar com vocês aqui como que a gente pode estruturar isso, para que você possa aplicar. Mas já dá para começar. Começa fazendo agora. Pega depois e leia aí, tá? Filipenses capítulo 3. Dá para você ler, o texto é bem curtinho. Leia o capítulo 3 inteiro. Você vai entender um pouco do que Paulo trouxe ali aos Filipenses, né? Que eu acho que é importante você entender por que prosseguir para o alvo. Por que esquecer das coisas do passado. A gente não pode deixar isso paralisar a nossa fé. A gente não pode deixar as coisas do passado detonarem as nossas vidas. Porque a vida aqui na Terra ela é muito curta para a gente gastar tempo com coisas banais e fúteis. A gente tem que viver o agora mirando no futuro. Ok? Então é isso, gente. Eu peço que Deus abençoe vocês. Tá? Se você tem curtido, compartilha essa live. Compartilha para que mais pessoas possam assistir. É muito rápido, muito breve aqui, mas a ideia é que seja algo realmente bem objetivo, para que você seja impactado e que você comece a mudar a ambiência do lugar que você está. Eu tenho certeza que Deus vai trazer uma atmosfera nova. E com pouco tempo você vai começar a ver resultado. Basta você crer, basta você fazer com que as coisas aconteçam. Tudo bem? Galera, então eu vou ficando por aqui, tá? Quero agradecer a vocês mais uma vez. Tá? Deixa eu ver aqui no chat aqui, o que vocês colocaram. O Júnior colocou que estava top. Vitor Siquertão, buenas noches. Buenas noches, mi hermano. Eu vou falar minha espanhol aqui. Gastar um pouquinho do meu espanhol que eu aprendi no Paraguai, tá, gente? Minha tia Nete está aqui também. Que Deus abençoe. Minha mãe, mais uma vez, colocou ali o foguinho. Que massa. Deus abençoe vocês, tá? E você que está assistindo essa live gravada, tem uma série de vídeos, tá? Eu vou deixar na descrição. Assim que terminar aqui, eu vou editar o início ali porque ficou grande, né? Que eu estava testando aqui. Mas eu vou cortar, né, um pedaço do vídeo para ficar mais compilado. E aí tem outras lives que você pode assistir. Eu recomendo fortemente que você faça isso. Ao final do vídeo vai ficar aqui um quadradinho com o vídeo, né, que vai estar sendo sugerido para você. Assista, tá? Eu tenho certeza, e aplique também. Não fica só assistindo, vendo, mas aplique, que você vai ter uma vida abundante, que essa que é a visão. Tudo bem? Então, pessoal, vou ficando por aqui. Deixa eu ver aqui, Eduarda. A Duda tá aí também. Boa noite, que Deus abençoe. Muito bom, que bacana, gente. Estou muito feliz mesmo. Assim. Queria que tivesse sido melhor ainda, né? Em questão do áudio aqui, tudo certo, mas, enfim. Eduarda, cheguei atrasada, Deus abençoe. Deus abençoe você, Eduarda. Depois você assiste aí novamente, tudo bem? Galera, vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus. Um grande abraço, um beijo no coração de vocês. Amanhã, para quem é meu aluno que está assistindo, a gente vai ter uma imersão aqui no canal, tá bom?
Então vai acontecer amanhã às 19 horas, imersão CAD Master. Vai ser um tempo maravilhoso. Se você que está assistindo aqui não é arquiteto, não é estudante de arquitetura, de engenharia, mas se você quiser participar, você já será muito bem-vindo. Tá? Vai ser um tempo ali que eu vou estar compartilhando com os alunos, com todo mundo que estiver na live, sobre como trabalhar com software de projeto, né? Como que a gente faz as casas lindas e maravilhosas da arquitetura. Então você também é meu convidado a participar, tá bom? Grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Valeu? Fui!